Ora viva, estamos aqui hoje no nosso Namibe Fala a Verdade em 7 dias, edição de segunda-feira, 4 de abril de 2022, 20 anos de paz. Dr. Miguel Epalanca, uma saudação aos nossos companheiros. Muito obrigado pelo convite, saudar a equipa do Namibe Fala a Verdade, uma saudação extensiva também e calorosa aos nossos internautas. Muito obrigado, doutor Miguel Palanga. Olha, vamos aqui então ouvir também aqui o doutor Daniel Chimbua. Muito obrigado. Saúdo a todos que nos ouvem. Saúdo também a equipa do Namibe Fala a Verdade por mais uma vez nos ter cedido esse convite para podermos partilhar aquilo que é a nossa dinâmica, a dinâmica do nosso país e, em particular, da nossa província. A pergunta que se coloca é: o que a paz durante 20 anos trouxe na vida dos angolanos? A questão que me coloca atinente ao 4 de abril é bastante pertinente. Hoje o país festeja, é o Dia da Paz. Esta paz que foi alcançada no dia 4 de abril de 2002, isto no Mochico, por meio dos acordos do Memorando Luena. O país outrora viveu o fenômeno da guerra, que arrasou, destruiu, separou famílias e provocou muita dor. Mas quais são os ganhos da paz? Bem, poderíamos citar inúmeros ganhos. Fez-se alguma coisa, fez-se muita coisa, mas falta-se também por se fazer muita coisa. Doutor, a que se deve então essas estradas com asfalto descartáveis e algumas pontes mesmo descartáveis, e da província da Huila para o Cuando-Cubango, quase que parte do asfalto está composto, mas as pontes continuam por se fazer, ainda usa-se pontes de ferro. É falta de fiscalização? Bem, falta de fiscalização, e também diria que as pessoas que são indicadas para poder velar por esta situação não têm sentido de humanismo, não têm responsabilidade profissional, assim diria, porque se o executivo tem alocado recursos, não é, para poder resolver, para poder fazer um trabalho de qualidade, por que não se faz? É porque as pessoas que são indicadas para fazer este trabalho, não é? Os administradores, os governadores, entre outros, não é? Portanto, não são sérios naquilo que é tanto esta questão. Doutor Daniel Chimbua, 20 anos de paz, calaram-se as armas. Será que os angolanos já se reencontraram? Está na moda, está mesmo na moda. Desde ontem, hoje já não imagino. Todo mundo, creio, vai falando da paz e, crucialmente, irá falar dos ganhos. Como essa franja dos que vão falar sobre os ganhos é a maioria, eu prefiro falar das perdas. Eu vou preferir falar das perdas. Vou falar de tudo então, as perdas e os ganhos. Se não, vou querer, exatamente, de forma implícita, se eu falar de tudo, é que eu posso dizer que perdemos tudo. Aqui está o governo, desde 75 até 2002, né? Até 2002, o momento que provavelmente terá se calado a próprias armas, devia mudar de... Perdeu-se uma grande oportunidade nesse momento. De 2002 para cá, são 20 anos, perdeu-se também a outra oportunidade de poder demonstrar a verdadeira paz. Nós vamos lá ver, afinal, o que é a paz? As pessoas estão aí a falar de ganhos por aí fora, mas os ganhos, quando não se refletem na vida dos cidadãos, não podemos falar de paz. Veja lá, que tipo de paz é essa aqui? Nós até temos países que têm paz,
são independentes muito antes que nós, têm mais anos de paz em relação a nós. Mas não vamos encontrar nesses países bilionários. Aliás, seria bom se encontrássemos, quer dizer, na franja social, esse grupo de bilionários, seria bom se fosse a maioria. Em Angola, bilionários naturais, né? Não bilionários porque roubaram. Em Angola vamos encontrar bilionários, os bilionários são os governantes. É por isso que hoje estão a comemorar a paz. Ontem houve o jantar de confrontação. É legítimo eles comemorarem essa paz, porque, veja lá, 20 anos, para mim não foram 20 anos de paz, foram 20 anos de assalto ao erário público. A Angola tornou-se, na casa da mãe Joana, a Angola tornou-se uma quinta assaltada. E hoje estamos a ver os resultados. Quais são os resultados da paz? É que os dirigentes tornaram-se bilionários. Isso é paz. É paz quando, de facto, o povo mergulha numa grande miséria e os dirigentes... E nesse país faz-se... Eu às vezes tento refletir. Há muito abuso. O ilustre acabou de dizer há pouco tempo aqui que o presidente da República nesse preciso momento está no CUNENE e nós temos vindo a acompanhar aí a reportagem sobre a pré-campanha eleitoral do MPLA. Eu estou aqui a falar do MPLA, não me perguntar sobre o MPLA, mas não tenho como, quando se fala de algo negativo, de má governação, não tenho como, eu não sei, o meu juízo não me permite não falar do MPLA. Então, o presidente da República, que também é do partido, para mim fez uma abordagem que é possível que para muitos acham aquilo muito normal. O presidente lançou uma premissa muito estranha que eu não gostei e abusa-se do povo há bastante tempo. O presidente disse assim: nós vamos abrir até lá o grande projeto, né, que é fazer chegar a água à comunidade. E ficam a saber, quando tivermos a inaugurar esse projeto, vai verter lágrimas, vocês vão chorar. Eu acho que, mais uma vez, o presidente não saiu-se bem. Por que os angolanos têm que chorar ao dar água? Então o povo, quando lhe dão água, não pode chorar, o povo tem que se contentar. Então, eles sabem muito bem que o povo, durante esse tempo, está a guardar as lágrimas. O debate está interessante, mas eu gostaria que fizéssemos a tônica de uma questão. Na verdade, há muito trabalho por se fazer neste país. Os nossos dirigentes têm uma responsabilidade acrescida. Já pecaram muito, digo isto no sentido de que não conseguiram corresponder com os anseios dos angolanos, mas desde 2002 até 2020 é necessário também que a gente seja honesto, reconheça, não é? Se fez alguma coisa, não se fez muito, mas se fez alguma coisa. Como por exemplo? Aquela coisa que terá feito, que nesse momento dizes mesmo que não, pelo menos eu pessoalmente mudou a minha vida, tendo em conta aquilo que foram suas expectativas nesse caso, né? Diga só alguma coisa, só um indicador, e que possa lhe servir de motivos para ainda apostar nesse governo. Bem, nós vamos encontrar no país duas gerações ainda. Temos a geração do ilustre Armando Chicoca, que viveram na pele o fenômeno da guerra. Nós, naquela época, ainda éramos criança e nós, jovens, não vimos, não é, conforme eles viveram este problema da guerra. E à luz das experiências que alguns mais velhos nos trazem, não é, outrora era difícil, portanto, a circulação de pessoas e bens, porque, na verdade, os caminhos estavam interditados, estavam impossibilitados. Havia muita minagem. As pontes, portanto, outrora, não é, estavam destruídas. E, portanto, são alguns focos que eu vou citando, pese embora que não tem uma grande significação, mas tem uma razão de ser, devemos reconhecer. Haviam poucas escolas, hoje o número de escolas, estruturas físicas, portanto, cresceu. Haviam poucos hospitais, hoje temos muitos hospitais. Na verdade, nestas escolas faltam equipamentos, faltam bibliotecas, faltam laboratórios.
Nós temos escolas no sentido de qualidade, quantidade, não de qualidade. Mesmo os hospitais que nós temos, portanto, é mais no sentido de quantidade, não tem qualidade, porque são hospitais que não têm medicamentos, não têm camas suficientes, não têm aparelhos, mas temos alguma coisa. Construiu-se vários campos desportivos que possibilita, portanto, aos angolanos entreterem-se, não é? Entre outros, né? Entre outros. E dizer que não se fez nada, tanto na minha ótica, eu acredito que não é, estaríamos a ser um pouquinho injustos. Na verdade, vamos dizer que há muita coisa que tem que se fazer. O que se fez, não é? O que se fez-se, mas falta muita qualidade. Fez-se quantitativamente, mas precisamos que se faça qualitativamente. Muito bem, muito obrigado. Deixa o professor. Apontou aquilo que fazem, né, na perspectiva dele, como ganhos da paz. Aliás, eu acho que devemos abandonar esse discurso que sempre que devemos falar da paz, recorremos à guerra. E eu vi um episódio muito triste, anteontem, em que o jornalista na TPA, ele disse que o presidente demonstrou uma grande abertura sobre a reconciliação nacional. Após essa situação, passa um episódio de um senhor retratando sobre a guerra e a perseguição que a UNITA fez a ele e a sua família naquela época. Então, vocês estão a falar de reconciliação nacional e rebuscam, né, indícios de guerra. Né? Quer dizer, nós estamos perante uma sociedade que ainda não se despiu de discursos de guerra. A questão que me coloca em Angola, finalmente, se houver vontade política, os homens podem fazer. Se não fizeram, porque nunca houve vontade política. Concorda comigo ou não? Isso mesmo é que inviabilizou o país, a falta de vontade política. Porque o MPLA é um partido muito experiente. Só não realiza algumas coisas, é mesmo por falta de vontade política. Porque nós temos visto que quase todos os projetos do MPLA falharam. Quando eu digo falharam, eu não estou querendo dizer que não fez nada. Mas quando você faz o esperado, não é realizado, é considerado como falha. O projeto, falou da habitação, o projeto da habitação falhou a todos os títulos. Construiu-se algumas centralidades. E a filosofia de concessão das mesmas, como é que foi feita? Falhou-se. Num processo seletivo. Nós estamos hoje, sobretudo aqui no Namibe, estamos a acompanhar a problemática da questão das centralidades. Este dia estamos acompanhando o próprio presidente, anteontem, o presidente da República disse que não, os bancos têm que passar a conceder crédito ao cidadão para poder não sei o que lá, para fomentar a questão do empreendedorismo, etc. Está tudo bem, mas atenção. De 50 a 100 milhões. A 100 milhões. Uma coisa, quem terá acesso a esse crédito? E por outra, é um crédito habitacional. Você vai ceder crédito às pessoas, mas não vai baixar o custo dos materiais de construção? Não estamos a fazer nada. E, por outra, as empresas que vendem os materiais de construção de quem? São deles. Doutor Miguel Palanga, a última intervenção em relação a este ponto. Bem, mencionou a questão das centralidades do hospital, portanto, que foi erguido tanto na província do Cunene. É um ganho, depois do episódio triste que aconteceu, e, portanto, esperamos que o que a Sua Excelência prometeu, não é, que venha a cumprir. Não queremos tanto continuar a viver de promessas não cumpridas. Nós queremos que o presidente seja muito mais proativo nos seus discursos e que, tanto, venha a conseguir, tanto, garantir habitação para a juventude, venha a garantir emprego para a juventude, venha a garantir cada vez mais uma saúde de qualidade para os cidadãos do Cunene e não só de Angola. A questão das centralidades a nível do país tem sido um grande problema. Foram erguidas várias centralidades, o meu colega do painel tanto mencionou. A grande questão é a fiscalização, a modalidade que é usada para poder fazer a distribuição destas mesmas centralidades. Doutor Chimbwa, a Namíbia foi descoberto aí jazigos com muito petróleo. Isto constituirá um desafio para os angolanos que produzem milhares
de barris, mas o seu povo ainda vive na indigência. Exatamente. Ainda bem que fez recordar esse ponto. O maior produtor de petróleo a nível da África, nesse preciso momento, é a Nigéria. A Nigéria produz 1,4 bilhões de barris diários. Angola produz 1,1 bilhões de barris por dia. A população da Nigéria é estimada a 200 milhões de habitantes. Angola, temos atualmente a estimativa de 32 milhões de habitantes. O PIB da Nigéria, vou já recair a Namíbia, o PIB da Nigéria é de 664 bilhões de dólares. O da Angola é de 60. Vê a proporção. Quer dizer, do ponto de vista daquilo que é a exploração dos barris, não há quase diferença entre a Nigéria e a Angola. Mas há desproporcionalidade em termos de população. Estamos a ver que a Angola produz muito petróleo, tem pouca população, mas não distribui em quase nada. Não distribui a seu povo. Vamos encontrar a classe que está rica e esperemos que ganhemos muito com a lição, porque se na verdade na Namíbia aquele petróleo for mesmo outro, a Namíbia vai dar uma boa lição à Angola. A Namíbia, até esse momento, nós nunca vimos na Namíbia dizer que há greve de professor, há greve não sei o que, mas eles vivem normalmente, não há problema. Até pelo contrário, nós devíamos sentir vergonha, porque no momento que o presidente da República disse que em Angola não há fome, temos estoque, não tardou, vimos que os nossos irmãos saíam da Namíbia, da fronteira para a Namíbia, né? Iam lá pedir comida por aí fora, por causa de socorro. Aquilo foi uma vergonha, porque o presidente disse que não, temos comida por aí fora. Volta e meia o presidente aparece a dizer que não, pá. Porque o presidente da Namíbia, o governo da Namíbia, pediu que Angola decretasse um estado de emergência sobre a fome. O nosso governo, como gosta de aplicar discursos para inglês ver por aí fora, deu-se muito mal com isto. Devia ser, o nosso governo devia ser mais ou menos unido, admitimos que não temos fome, assim por aí fora. O governo namibiano lamentou dizendo que nós também aqui não temos nada, vocês têm que rever o seu problema, se não conseguem então, pensa a calamidade internacional sobre a fome. E veja lá, a Namíbia agora que tem petróleo, eu não sei porque a Namíbia é um dos países mais organizados na África. Não vamos falar do ensino, não vamos falar da saúde. Aliás, nossos dirigentes quando estão doentes vão para a Namíbia. Agora que eles vão ter petróleo. Eu ouvi que, aquele petróleo é de qualidade inferior, não sei, mas é petróleo, não interessa. Eles vão ter a capacidade, eu sei que a Namíbia vai dar uma reviravolta na sua economia. Daqui mais a 10 ou 20 anos, vamos dar conta que afinal, é agora que o povo angolano deve sublinhar que afinal estão a brincar conosco. Muito obrigado, Dr. Miguel Palanga. Daí a necessidade de se implementar as autarquias para poder dar autonomia, não é, local às comunidades. É necessário que as autarquias sejam, portanto, implementadas. E enquanto não tivemos autarquias? Porque também vemos, por exemplo, o caso do Namíbia, o IDF, por exemplo, um caso concreto do Namíbia. Tinha havido reclamações das pessoas, prendem carvão das pessoas, até as viaturas que não têm nada a ver com o carvão foram alugadas, estão aí há 6 meses, e depois aplica-se avultadas somas de dinheiro em multas, mas o dinheiro não é depositado no CUT, que é na conta única do Tesouro. O dinheiro deve ser depositado lá no IDF, e depois não se sabe para onde vai. Mas a reclamação é do povo do Namíbia, e o governador recebe a reclamação, mas localmente aqui no Namíbia não pode tomar nenhuma medida, porque o IDF no Namíbia depende diretamente do Instituto Nacional Florestal em Luanda. Sim, vamos descambar de novo na questão das autarquias. É preciso descentralizar certos poderes, certas instituições, é preciso fazer a transferência de responsabilidades para podermos, portanto, evitar situações do gênero. Dizer que, relativamente à questão que o ilustre coloca sobre a visão do governador relativamente ao projeto do PIM nas zonas afetadas pela seca, eu tenho aqui a dizer que é bem-vinda e parabenizar também o trabalho de Sua Excelência, o governador Archer Mangueira, pelo que tem feito e pelo que tem demonstrado. Devo aqui tirar o chapéu e encorajá-lo a deve continuar a trabalhar com zelo e imparcialidade, não é? E trabalhar para o cidadão. Dizer que nestas localidades afetadas pela seca, não é? Ainda também tem muito que se fazer,
tem muito que se trabalhar. É preciso que venha se acudir este fenômeno da seca, utilizar estratégias para que situações do gênero não venham a acontecer, porque isso tem sido repetitivo. Este fenômeno não é de hoje, é antigo. Exato. E, portanto, para poder se evitar tais coisas, é necessário que se tome políticas, não é? Estratégias a longo prazo. Não é para poder resolver o problema hoje. É preciso resolver uma situação que dá garantia, não é, a longo prazo. É tipo as estradas que são construídas daqui a acolá, só tem durabilidade de 6 meses. Não vamos construir estradas que têm garantia de 50 anos, de 40 anos, de 60 anos. Então, o trabalho que tem que se fazer nessas localidades, portanto, os furos, canais de irrigação de água, reservatórios de água, deve dar garantia para as futuras gerações. Só uma coisinha. Sim, faz favor. Falou de uma coisa muito, ainda bem que tocou, eu não quis tocar na questão das autarquias, ainda bem que tocou nesse aspecto, que creio eu que é bastante importante. Não é questão de querer que eu, em pouco tempo, eu estou a fazer formação, estou a fazer o mestrado em políticas públicas e desenvolvimento local. E o pouco tempo de formação que eu tenho deste meu curso, eu percebi muito bem que Angola, se não implementar as autarquias, jamais deve falar de desenvolvimento. Eu tenho a doutora, respeito muito a doutora Lopes, ela disse, dá-me muita graça quando o vosso presidente, o vosso governo diz que não fala sobre desenvolvimento. É impossível. Não implementa as autarquias porque é impossível haver desenvolvimento sem que se implemente as autarquias. Porque as autarquias é que irá catapultar para a autonomia do poder local. Veja lá. Por que o governador, falamos há pouco tempo do governador, teve a se queixar que não, a questão das verbas, é porque é questão de burocracia, é questão de centralização de poder. O governador às vezes tem vontade, mas encontra uma barreira lá, porque imagina o homem forte que toma as 18 províncias, depois 164 municípios, fica difícil, então descentraliza, e para descentralizar o quê? É preciso autarquias. Mas uma coisa, o MPLA não vai implementar as autarquias, eu duvido. O MPLA só vai implementar as autarquias se ele é disposto a sair do poder. O MPLA, como não sabe governar, a autarquia é coisa de pessoas que sabem governar. No dia que o MPLA se atrever a implementar as autarquias, só vai fazer 24 anos no poder. Vai sair automaticamente. Porque as autarquias desmascaram governações incompetentes. 24 horas cai automaticamente. Com as autarquias, esses abusos já não acontecem mais. Eu vos digo mesmo, ainda bem que tocou no aspecto das autarquias. E o MPLA sabe muito bem disso. Que se implementar as autarquias, só fica 24 horas no poder. Automaticamente cambalhota. Não tem como. E nós, como cidadãos, vamos exigir que se implemente, tem medo de implementar as autarquias. Porque, veja lá, esse tipo de eleições que nós temos feito, essa espécie de governança, de política que nós exercemos, tudo bem, isso viabiliza cada vez mais a questão da fraude eleitoral, a questão do outro quê. Mas com as autarquias você não tem como manipular o povo. Doutor, nós sabemos muito bem. Essa sua tese é uma miragem, não é? Porque a prática é o critério da verdade. É preciso que o partido MPLA, que é o famoso partido glorioso, não é, tenha coragem e seja ousado em aplicar as autarquias. Porque, em algumas vezes, é necessário que haja alternância, mudança na forma de governar. É preciso utilizar outras metodologias. Neste preciso momento, o país precisa, de facto, não é, que se dê autonomia às comunidades, às localidades, para que a gente não dependa só da central. É preciso que haja a descentralização. Isso é muito capital, é necessário que se faça. E o partido MPLA, não é, no seu programa, nos seus projetos, eu acredito que esta tônica das autarquias está, portanto, em carteira, está em análise. E eu coloco-lhes este desafio. É necessário que implementem as autarquias. É aquilo que eu disse, mesmo a questão da seca, hoje em dia é moda para o partido, para poder viabilizar sua campanha política, é moda. A questão da seca já é um projeto já deixado por Agostinho Neto. Será que nós já sabemos que o problema da seca na região sul do país é antigo, já é antigo. Todos já constava já no projeto de Agostinho Neto. Será que eles nunca souberam disso? Vão querer dizer que não é questão da guerra por aí fora. Por isso eu disse que o discurso da guerra não pode mais servir de palco, não pode fazer mais poeira no palco da análise política. Não pode.
Não pode. Não, e viabiliza automaticamente mesmo a consolidação. Para além da consolidação da própria democracia, e viabiliza a consolidação da própria paz. Então, isso que eu estou a dizer. Eles não vão implementar, o MPLA não vai implementar autarquias, por causa de como é que tem gerido, por intermédio da CNE, como é que tem gerido as eleições. Alguém que gera as eleições dessa maneira não implementa as autarquias, porque as autarquias desmascaram automaticamente. Não se tivéssemos implementado as autarquias conforme haviam prometido, porque o presidente da República diz que não, os municípios não têm, como dizer, não têm verba, alguns não produzem, mas como é que estão a sobreviver agora? E mesmo o Angola, nós quando recebemos esse país, né, quando tomou-se a independência, nós também não tínhamos experiência, praticamente não tínhamos verba, mas conseguimos nos virar. Não interessa se os municípios têm verba ou não, é de lei que se implementa essa autarquia, é de lei, não pode ser da vontade de quem governa, é de lei. Então, e o maior governante desse mundo é a lei, é a Carta Magna. Ok, neste caso, nós devemos fazer fé, devemos acreditar e devemos ser otimistas e fazer um desafio ao partido MPLA, que é o partido dirigente, não é? Que encontre mecanismos para poder implementar as autarquias. Isto vai facilitar a governação, vai facilitar na resolução de muitos problemas, não é? Da própria sociedade, que, em certa medida, o governo central não consegue tomar conta. O nosso presidente, ele não é onipresente. E ele só passará a ter, portanto, esta característica se ele passar a responsabilidade nas comunidades. Não nas comunidades urbanizadas, nas comunidades mais recônditas. É preciso que se dê poder, que se dê autonomia, não é? Em todas as... O ditador não partilha poder. Quem que não sabe, eu digo isso. Quem que não partilha poder? O ditador, eu considero João Lourenço, aliás, o governo do MPLA, o próprio MPLA é um partido ditatorial, é um partido-Estado, que às vezes confunde o seu papel como partido com o papel do Estado. Então, os ditadores não partilham poderes. Nós vamos continuar com esse otimismo falso, que vamos dar fé a eles. Não, o ditador não partilha poderes, isso é impossível. É por isso que não implementa as autarquias, não verá. Ditador só sai a surra, e eu não sou a favor da violência, mas ditador não partilha poder.